Amém. Glórias a Deus por essa noite. Que tempo bom, né, gente? Não sei você, mas eu acho que eu ficava aqui mais um tempão, louvando o nosso Deus, podendo orar, podendo derramar o nosso coração diante dele. É gostoso demais. Mas é bom saber também que eu gosto de pensar que quando o culto está bom assim, ele está gostoso, parece que a gente já ouviu um tanto de coisa de Deus, a gente já provou de um tanto de coisa de Deus. Se a gente fosse para casa aqui agora, a gente já com certeza iria para casa, uma sensação assim de, poxa, que tempo abençoado, Deus falou comigo, né? Foi um tempo bom na presença de Deus. Mas é bom saber assim, que se o culto ainda não terminou, é porque Deus tem mais para nós, amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí, na Epístola de Tiago, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 14 até o verso 26. Tiago, capítulo 2, versos 14 até o verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aí. Esse texto aí é um pouco polêmico, né, gente? Um pouco difícil. A gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades dele. Mas antes de eu entrar aqui no sermão, eu queria que você orasse mais uma vez. Queria te convidar à oração. Eu queria que você fechasse os teus olhos, baixasse a sua cabeça e clamasse a Deus de forma muito específica, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor fale conosco. Jesus querido, nós estamos aqui juntos essa noite, reunidos aqui no Teu nome, Pai. Como nós cantamos aqui, nós cremos que é o Senhor quem nos atrai até a Tua presença. Nós cremos que é o Senhor quem nos chama de filhos, é o Senhor quem nos traz para junto dos Teus pés, para falar conosco. E diante da Tua palavra aberta, diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, Deus, eu clamo aqui no nome de Jesus,
para que o nosso coração, o nosso entendimento, tudo que há em nós, seja inteiramente tomado nas Tuas mãos, e que o Senhor fale conosco nessa noite, no nome de Jesus. Abre mesmo, Deus, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, a nossa vida, Deus, escancara diante do Senhor e de nós mesmos, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, para que nós possamos render, Deus, o nosso coração diante de Ti, e sairmos daqui de uma forma diferente a qual entramos, Pai. Nós queremos de fato estarmos mais perto do Senhor, queremos de fato ouvirmos a Tua voz, sermos mais parecidos contigo. Por isso eu clamo no nome de Jesus, que o Senhor opere com poder, com autoridade, com graça, enquanto a Tua palavra é pregada, Jesus. Que o Senhor fale conosco de forma bem particular, bem individual, naquilo, Deus, que só nós sabemos, mas que o Senhor fale conosco como igreja também, que nós possamos sair daqui certos de que fomos alimentados pelo Teu Santo Espírito, e que não haja mesmo, Senhor, a palavra do homem aqui, porque eu sou miserável, pecador, falho, mas o Teu Espírito, a Tua palavra é poderosa para transformar as realidades da nossa vida. Por isso fala conosco, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, a gente já está cansado de repetir isso aqui, mas é sempre muito bom constatar isso. Quando a gente olha para a carta de Tiago, a gente vê como Tiago era um pastorzão. Como ele está falando aqui de uma forma muito prática. Tiago, ele não está preocupado em escrever tratados teológicos, em explicar teologia, em esmiuçar a doutrina, mas ele está afim de verdade de falar o coração dos crentes. Ele está afim de verdade de trazer uma palavra abençoadora para a igreja. Ele está afim, na verdade, de ser prático. E ele fala desde o início da sua epístola, como toda a nossa vida, toda a nossa caminhada, ela é fundamentada na palavra de Deus. Como é apenas na palavra de Deus que nós podemos fundamentar as nossas raízes para que nós tenhamos uma caminhada consistente com Cristo, madura com Jesus, uma caminhada madura no reino de Deus. Tiago, ele vai falar que nós fomos gerados pela palavra de Deus, que nós devemos receber a palavra, devemos viver a palavra e ainda compartilhar a palavra. Então a palavra de Deus, ela é fundamento, porque Deus escolhe se manifestar. Olha só, presta atenção nisso. Deus escolhe se manifestar, Deus escolhe falar conosco, dividir as coisas do seu reino, do seu coração, com seus discípulos, com a sua igreja, através da sua palavra. Então é esse compilado de coisas aí, que nós temos de livros, que nós temos aí escrito por um tanto de gente, mais de 40 autores, por quase 3.000 anos de diferença, com tanto de escrita diferentes umas das outras, que Deus escolhe se manifestar e deixar a sua revelação para que a gente ouça a sua voz. E Tiago vai falar sobre isso. E eu falei aqui numa outra vez, quando nós vimos o texto do início do capítulo 2, que o modo de nós agirmos em relação às pessoas à nossa volta, que a forma como a gente se relaciona uns com os outros, diz muito e demonstra as verdadeiras convicções que estão no nosso coração a respeito de Deus. O que isso quer dizer? A gente falou no início do capítulo 2 que as nossas relações interpessoais, a forma como a gente lida com as nossas emoções, a forma como a gente lida, como a gente interpreta e lida com algumas intempéries da nossa vida, com as nossas emoções e também com os nossos relacionamentos, revelam o quão fundamentado a nossa vida está na palavra de Deus, o quanto nós cremos em Deus, o quanto nós entendemos a respeito deste Deus. Eu disse aqui também que a nossa espiritualidade ela está diretamente relacionada com a nossa afetividade, quando o Tiago vai falar um pouco sobre o relacionamento. Ou seja, nós vemos Tiago sendo prático o tempo inteiro, aplicando para a vida da igreja, falando sobre a fundamentação na palavra, está expressa nas nossas relações. Tiago está mostrando que não há espaço e condições para uma vida teórica com Jesus. Não tem espaço e nem condições para nós nos dizermos discípulos de Jesus, discípulos de Deus, cidadãos do reino de Deus e temos uma vida teórica. Mas tudo que a gente vive ao nos relacionarmos com Deus vai ser refletido na nossa vida cotidiana. Vai ser refletido na forma como a gente lida com a vida, na forma como a gente de fato caminha os dias na nossa vida. Vai ser refletido nos nossos relacionamentos com as pessoas, com a igreja, com a nossa família, com aqueles que nos cercam em geral. Não tem jeito.
aquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos acerca de Deus, vai se expressar na nossa vida, vai ser exalado. É como nós como o próprio Jesus compara como árvores, né? Quando ele fala sobre dar fruto, a árvore ela não consegue evitar dar fruto, a gente vai dar fruto. Você vai uma hora ou outra colocar para fora como você tem crido, como você tem entendido. E nesse texto que nós lemos hoje, Tiago ele vai abordar algo que foi alvo de muitas discussões dentro da teologia, né? A gente sabe disso. O texto de hoje ele é um trecho que certamente você que já é um pouco mais vivido na vida de igreja, ou você que já leu um pouco mais a Bíblia, com certeza já ouviu falar ou já leu, quando Tiago fala sobre a questão de fé e obras. Quando ele vai falar sobre essas duas coisas. Mas meus irmãos, eu preciso confessar para vocês, que à medida que eu ia estudando, lendo, relendo esse texto de hoje, eu fui meditando aqui no que Tiago estava querendo dizer de fato, nas implicações do que as Escrituras estavam falando para a igreja daquele tempo e também para mim hoje e para nós hoje. E eu percebi que a profundidade do que Tiago está escrevendo aqui para a igreja, a dimensão do que ele está falando, não é meramente um embate entre fé e obras. Mas o que Tiago está dizendo é sobre o nível de intimidade no relacionamento que nós temos com Cristo. Qual é o nível de envolvimento que a sua vida está com Jesus? O quão enraizado você está? O que Tiago faz aqui é uma provocação e um tanto quanto chocante em alguns aspectos, a gente vai ver isso aqui no texto, só para nos mostrar que é inconfundível o nível de relacionamento e de envolvimento que nós precisamos ter com Jesus para sermos seus discípulos. Está dando para entender? Tiago ele não está fazendo simplesmente uma mera correlação entre o que é fé, o que é obras, o que vale mais, o que justifica, o que não justifica, o que aparece primeiro, qual que é a causa, qual que é o efeito. Isso tudo está explicado no texto. Tiago está explicando isso, mas a profundidade do que ele quer falar é o quão vivo nós estamos, o quão enraizados em Jesus nós estamos, o quão íntimo no relacionamento com Cristo nós estamos, o quão tem alcançado o nosso coração, a nossa relação com Jesus. E aí ele chama isso de fé. Ele vai falar que isso é a fé. E certamente nós sabemos várias coisas sobre a fé, né? A gente pode tentar recapitular e pensar um tanto de coisa junto aqui, porque a gente vai lembrar, por exemplo, que a fé ela é o dom de Deus, né? E é por meio dela que nós somos salvos. Está lá em Efésios. Efésios vai falar isso, que a fé é dom de Deus e é por meio dela que nós somos salvos. Nós sabemos também que nós devemos viver e nos mover pela fé. Paulo lá em 2 Coríntios ele fala, andamos pela fé e não pelo que? Aí, aleluia, isso aí. Não pelo que vemos, andamos pela fé e não pelo que vemos. Também nós sabemos, como o autor de Hebreus fala, que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus, que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. E o que nós fazemos também sem fé é pecado, está lá em Romanos. Então a gente sabe um tanto de coisa sobre a fé, mas esse sermão de hoje, eu gostaria de trazer essa perspectiva do que Tiago fala sobre fé, como fé sendo a vitalidade da nossa intimidade com Jesus. O quão vivo e quão viva é a intimidade do nosso relacionamento com Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você tem intimidade e relacionamento com um tanto de gente. E pensa aí em alguns relacionamentos que você tem, talvez alguns distantes, alguns mais próximos, é bem fácil notar a diferença do nível de intimidade. Tem lugar ou tem pessoas que quando você lida com elas, você tem um tipo, né? Quando você está talvez no seu trabalho, você ali tem que ser de uma certa forma, de uma certa representatividade. Você não vai ficar fazendo qualquer tipo de piada. Ou talvez quando você está em casa, você é mais tranquilo, você é mais largado. Porque são níveis diferentes de intimidade. E o que Tiago está falando aqui é justamente isso. Quão vivo está o seu relacionamento com Cristo. Tiago ele está nos fazendo um alerta, nos mostrando que é possível, presta atenção nisso, é possível que nós estejamos professando a nossa fé, professando o nosso amor a Cristo, o nosso relacionamento com Jesus, e na verdade nós estamos mortos no relacionamento com Ele. Nós estamos infrutíferos, nós estamos distantes, estéreis, inúteis e inoperantes.
Existe uma superficialidade no nosso relacionamento com o nosso Criador. E eu sei que falar isso não é algo novo, mas pode ser perigoso nós nos acostumarmos com certas camadas do relacionamento com Cristo e não nos aprofundarmos mais. Eu sei que talvez está um pouco confuso, mas você vai entender isso. Você vai entender porque eu entendo que nesse texto aqui, a gente poderia separar 3 tipos de relacionamento diferente que Tiago fala. 3 níveis de intimidade com Cristo que Tiago vai falar. E eu queria que nós olhássemos para o nosso coração essa noite, meus irmãos, que nós pensássemos um pouco em como está o nosso relacionamento com Jesus e tentássemos esquadrinhar aí a nossa vida para ver se a gente está ficando pelo caminho. Porque certamente existe um tipo correto, um tipo que o nosso Cristo espera de relacionamento que a gente tenha com Ele. E Tiago vai falar sobre 3 tipos de relacionamento diferente. Ele fala sobre um tipo, que é o relacionamento apenas intelectual. Depois ele faz uma outra comparação, que eu entendo aqui que ele aponta para um segundo tipo de relacionamento, que é um tipo de relacionamento que é intelectual e é também emocional. Ou seja, o primeiro ele é só intelectual, nós sabemos. O segundo, ele vai falar assim sobre um relacionamento que é intelectual, nós sabemos, é emocional, nós sentimos, mas não transforma. E por último, ele compara falando sobre um relacionamento vivo, que entende, que sente e que agora é transformado. É diferente. Então, o primeiro relacionamento que o Tiago fala, que é esse relacionamento intelectual, ele está lá entre os versos 14 e os versos 17. Há quem diga aqui, ou nós poderíamos chamar, eu coloquei assim, o nome do tópico é o seguinte: relacionamento intelectual, a fé morta. O texto diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso essa fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual que é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Tiago ele faz uma provocação assim: do que vale essa fé, né? Se você tiver uma fé, mas ela não frutificar de forma nenhuma, que proveito tem? Ela pode salvar alguém, ela pode transformar uma vida. E aí ele dá um exemplo, né? Ele fala de um irmão ou uma irmã, é um crente, é alguém que professa fé contigo, é aquele que caminha com você, e ele tiver carecido de roupa, necessidade de alimento, e você fala assim, vai em paz, se aquece, vai comer, e não fazer nada, né? Vai ter algum proveito isso aí? Aí ele fala, a fé sem frutificar, sem obras, ela é morta. E aí, queridos, muito além do que os nossos olhos naturais podem enxergar, podem ver, muito além do que alguns frutos que nós produzimos podem revelar a respeito da nossa vida de fé, existe sempre uma razão, um porquê, um para que a gente faz as coisas que o nosso olho não consegue ver. Você consegue entender isso? Dá para entender o que eu estou dizendo? Você está aí comigo ainda? Existe sempre, na nossa vida cotidiana, algumas coisas que servem como motivação para nós, que é o que de fato nos impulsiona a fazermos as coisas, que é o que de fato nos motiva, nos leva a viver. E eu digo isso em relação à nossa vida de piedade. Eu estou falando isso aqui na nossa relação, na nossa vida com Cristo, na nossa vida expressando o discipulado com Jesus. É possível nós termos a nossa confissão alinhada, a nossa prática e a vida aparente também alinhada com a vida de piedade, de discípulo, e nós estamos muito, mas muito distantes de Jesus. Tiago ele fala de alguém aqui que fala que tem fé, que crê, que até abençoa o irmão, vai em paz, se aquece, né, se alimenta, vai lá, cuida de você. Alguém que professa a fé, mas na verdade está muito distante de um relacionamento íntimo com Cristo, é um relacionamento intelectual. E aí eu me lembro de Jesus, quando ele diz assim, lá em Mateus, ele fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. E é muito pesada essa fala de Jesus, e eu me lembrei na hora que eu estava fazendo esse sermão, que eu estava preparando isso, eu me lembrei na hora dessas palavras de Jesus, porque nesse momento aqui, Jesus ele aponta para o dia do juízo, ele está falando do dia do juízo, e ele está falando assim, olha, nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. E ele nos diz que apenas nesse dia a gente vai conseguir fazer algumas distinções.
a gente vai conseguir perceber algumas coisas do coração. Ele nos fala de um grande grupo de pessoas que vão parecer muito com os discípulos, mas não são discípulos. E quando ele usa essa expressão Senhor, Senhor, é uma expressão do grego Kyrios, que revela veemência. É uma repetição, é o Senhor, Senhor, né? E no tempo de Jesus, essa expressão, ela servia para representar apenas assim, alguém que chamava um outro de mestre, alguém que estava ali se colocando numa posição de aprendiz e discípulo, mas no período após a ressurreição de Jesus, o termo ele se tornou uma designação de adoração e da confissão da divindade de Cristo. Ou seja, o exemplo que Jesus está dando aqui é o seguinte: vai ter um tanto de gente que entende perfeitamente quem eu sou, que me glorifica com os lábios exatamente por quem eu sou. É a confissão da igreja, gente que é confessional, gente que tem uma confissão certa, gente que está entendendo a minha divindade, gente que entendeu, que estudou a boa teologia, que está confessando de boca, mas o coração está muito longe. Alguém disse uma vez que nós somos uma boa geração no que diz respeito a constatarmos as coisas, a entendermos as coisas, a buscarmos a origem das coisas e a conseguirmos entender intelectualmente as coisas. E no que diz respeito ao Evangelho, há quem diga que nós somos uma boa geração que constata a verdade do Evangelho, que entende a verdade do Evangelho, mas que muitas vezes fica só na constatação e que não vive a transformação. A evidência do que Jesus mostra aqui, quando ele fala isso do Senhor, Senhor, nem todo que disser Senhor, Senhor, essa é uma evidência falsa de um discipulado falso, é algo surpreendente, pois ele parte de uma crença correta, ele parte de uma confissão correta, ele parte de uma boa teologia, de uma boa doutrina, de um bom entendimento de quem Jesus é. E antes, ele se referia às pessoas que se mostram ortodoxas no tocante à sua doutrina, concernente à natureza e à pessoa de Cristo. Ele referia-se às pessoas que o têm reconhecido e têm chegado a ele dizendo, Senhor, Senhor. É como eu disse aqui, é gente ortodoxa, estudada. Cristo está dizendo aqui, nessas palavras, é o mesmo que Tiago está falando, que há uma insuficiência na teologia vazia. Há uma insuficiência da ortodoxia que não produz a vida, ou que não é resultado de uma nova vida. O que Tiago está dizendo, o que a Escritura está dizendo para nós, queridos, é sobre um relacionamento que é só intelectual, que ele é só no conhecimento, ele é só na teoria. E Sproul vai dizer que no dia do juízo, alguns se aproximarão de Jesus como se tivessem intimidade com ele, mas nunca o conheceram. Você já pensou? Senhor, Senhor, olha, nós somos muito bons, nós estávamos em tudo, nós caminhamos tão perto, né, Jesus? Tínhamos um relacionamento tão íntimo, eu sei bem o que o Senhor é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é aquele que veio morrer numa cruz pelos meus pecados. A gente sabe tudo isso, não sabe? Sabe ou não sabe, gente? Pois é, a Bíblia diz que tem um tanto de gente que sabe, mas que isso não chega no coração, que isso não vira vida hora nenhuma, que fica só no campo do intelecto. E tanto o texto de Tiago como a fala de Jesus nesses textos de Mateus mostram uma confissão de fé que não floresce em fazer a vontade de Deus, em ser parecido com Cristo. E o que Tiago usa para mostrar que esse relacionamento é só intelectual é que o nosso parecer com Jesus, entender o amor de Jesus por nós, entender o que Ele fez no nosso lugar, o quão amado nós somos, vai se refletir em amor de fato. Quando nós olhamos para a condição que nós estávamos diante de Deus, e entender o perdão de Jesus, entender quão pobre nós estávamos e nós éramos, quão incapacitados de fazer as coisas, e Jesus ainda nos ama mesmo assim. E talvez você olhando para a sua vida hoje, você consegue identificar que talvez você pense assim, poxa pastor, não é nem que eu era tão pobre, tão pecador, tão miserável, eu sou ainda. Eu estou aqui na igreja hoje, mas meu coração está pesado, por uma circunstância de pecado, de falha, de talvez sequidão na minha vida, de frieza. Talvez você tenha andado aí um tempo cético, longe de Jesus, sem ouvir a voz dele. E olhar para tudo isso e saber que o nosso Deus ainda nos ama, ainda cuida de nós. Querido,
Jesus ama você sim. Isso aqui não é um jargão. Deus ama você demais, ao ponto de que Ele quer todo dia trabalhar na sua vida, transformar você, fazer você mais parecido com Ele, e Ele não desiste de você, ainda que você desista dEle. Ele não deixa de amar você, ainda que você deixe de amá-lo. Esse é o amor de Deus por nós. E aquele que entende isso, ele não vai só confessar, mas ele vai olhar para o seu semelhante, ele vai transmitir esse amor. Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, verso 6, ele diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, aquilo que tem valor é a nossa fé que nós temos em Cristo Jesus, que entendemos o amor de Deus por nós, e aí sim nós revelamos esse amor de Deus, nós exalamos esse amor de Deus, e aí Tiago fala, é o seu irmão e a sua irmã, falando assim: eu estou carente, necessitado. E a injustiça aos nossos olhos, a falta de provisão, ela vai impulsionar o nosso coração, assim como impulsionaria o de Cristo. Isso é o ser parecido com Ele, isso é um relacionamento mais profundo. Por isso que o crente, do que Tiago fala no verso 15 e 16, ele está com a cosmovisão limitada. Ele acha que o ser crente é ir na igreja no domingo, e o restante dos dias ele vive a vida dele como ele quiser, e as outras coisas não tem nada a ver com o Evangelho. E queridos, eu vou falar isso assim com muito temor no coração, mas eu tenho muito temor de que a gente às vezes flerte com isso. Às vezes eu tenho muito temor de que a gente viva dentro da igreja, de que a gente conhece a palavra de Deus e a gente muitas vezes não consegue transformar ela em vida na nossa vida. Consegue entender isso? A gente não consegue aplicar, a gente não consegue fazer sentido do Evangelho para a nossa vida prática. E o crente que Tiago está falando aqui é um crente que não consegue fazer isso. É um crente que ele tem a cosmovisão dele muito limitada, ele não ama, ele não reflete a Jesus. Por isso no verso 14, Tiago vai lá e pergunta assim: esse tipo de fé aí faz diferença na vida de alguém? Esse tipo de fé muda a vida de alguém, transforma alguma coisa? Esse tipo de fé pode fazer alguma diferença na vida do não crente, por exemplo? Pode impactar a vida de alguém? Queridos, é importante prosseguirmos em conhecer a Deus, em entendermos as doutrinas da graça, em estudarmos questões difíceis, até mesmo para na hora da gente falar, a gente for dar resposta sobre a nossa fé, a gente não sair falando besteira por aí. Então é importante sim a gente estudar, a gente entender a obra de Deus, a gente não ser superficial, mas se não se traduzir em vida, em amor, nós estaremos amando apenas de palavra, e isso é um relacionamento apenas intelectual com Jesus, apenas da nossa mente. E o apóstolo João também fala sobre isso na sua primeira carta. No capítulo 3, verso 17, diz assim: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós precisamos amar de fato e de verdade. Você tem tido um relacionamento só intelectual com o mestre? Será que você tem crido nas coisas, tem entendido as doutrinas, mas isso não tem feito relevância nenhuma? Um último exemplo que daria para nós darmos aqui, mas eu não queria me alongar mais muito, é o do bom samaritano, né? Lá em Lucas 10, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Há um fariseu que questiona para ele quem que era o próximo, né? E aí, Jesus, quem que é esse próximo que eu tenho que amar? E Jesus conta aquela parábola, fala que passa, né, um levita, um profeta, um sacerdote, perto de uma pessoa, de uma pessoa que tinha sido assaltada, tinha sido ferida, tinha sido levado tanto de coisa dela. E o levita passa, o sacerdote passa. Talvez eles passaram com um olhar ortodoxo, né? Talvez passaram até com pena, falando assim: olha, pobre miserável, que o Senhor Deus o guarde. Aleluia, glória a Deus. Mas diz que o bom samaritano ele faz diferente. O bom samaritano ali, ele oferece toda uma ação. Ele não ficou no campo da ideia. Ele não ficou no campo do sentimento. O que ele entende aqui faz sentido na vida dele. É o que ele pratica, é o que ele vive, é o que o corpo dele faz. O que ele entende ali é o seguinte: aquela pessoa ela precisa de ajuda. Então ele oferece toda uma ação. Ele dá do seu tempo, da sua segurança, porque as estradas eram perigosas. Ele dá dos seus recursos. Ele oferece ali, quando a gente vai ler a parábola, o equivalente a 30% de um salário. E ele ainda propõe pagar mais, né? Na pensão, lá quando ele deixa o rapaz, ele fala assim: se ele gastar alguma coisa ainda mais, pode deixar que depois eu pago. Ou seja, é quase impossível calcular tudo que o bom samaritano ofereceu, porque aquilo ali virou uma ação.
Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com o relacionamento meramente intelectual com o nosso Deus e com o nosso Jesus. Porque nenhum ser humano pode se aproximar de Cristo pela fé e permanecer do mesmo jeito. Acho que tinha uma música da Hillsong que dizia isso, né? Não era da Hillsong, Lifehouse, acho que tinha uma música Lifehouse antiga que dizia assim, como é que eu posso estar na presença de Deus, né? E não lembro agora, pesquisa lá depois. Mas é uma coisa assim, como é que eu posso estar na presença de Deus e não ser movido por esse Deus? Acho que é uma coisa assim. E a gente não pode, nenhum ser humano pode se chegar a Jesus pela fé e as coisas não mudarem, permanecer o mesmo. Da mesma forma como você não pode pegar num fio de alta tensão e ficar igual. Não tem jeito. Então precisamos cuidar para não ter só um relacionamento intelectual. Mas Tiago fala de um segundo tipo de relacionamento, e aqui ele começa a provocar mais a turma lá. Porque ele fala primeiro de um relacionamento intelectual, o qual eu chamei aqui também de fé morta. Mas ele fala sobre um segundo tipo de relacionamento, o qual a gente poderia chamar de uma fé demoníaca. Olha só, não estou inventando não, tá, gente? Tem até comentarista que chama ali da fé dos demônios, que Tiago vai falar sobre isso. Porque no verso 18 e 19 ele fala assim, alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Eu acho interessante o seguinte, que Deus, Ele não tem interesse de deixar dúvida quando Ele quer ensinar a gente alguma coisa, não é verdade? Você já percebeu isso? Mesmo na nossa vida cotidiana, quando Deus quer te ensinar um negócio, Ele vai deixar claro para você. Você pode ter certeza disso. Não adianta ficar pedindo 1 milhão de confirmação se você tem que perdoar o irmãozinho, se você tem que amar o irmão do lado. Não adianta. Deus ele deixa claro isso para você. Ele deixa claro para não ter dúvidas. E a gente vê isso até nas Escrituras também. Jesus, quando ele vai dar uns ensinamentos, ele dava assim, eu acho que os exemplos dele chocavam, igual na hora que eu falei aqui que era fé demoníaca, o pessoal até levantou assim, olhou para mim, né? Eu acho que Jesus, quando ele ia dar alguns exemplos, ele era meio escandaloso assim. Ele falava umas hipérboles, assim, você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, o outro tem uma trave no olho, né? Um negócio, caramba, Jesus, que exemplo é esse? Ou ele vai lá e quer falar sobre a graça, o amor do Pai, ele vai lá e conta aquela parábola do filho pródigo, que ela está cheia de coisa escandalosa ali. Naquele tempo ali, o exemplo do que Jesus fala, do que aquele filho fez, foi um negócio terrível, assim, todo mundo estava ouvindo, querendo a morte daquele menino. De tão ruim que ele era. O exemplo foi exagerado. Jesus vai lá e fala assim, quem não aborrecer todos que ama, todos, não pode ser meu discípulo. Para quê? Para deixar os ensinamentos claros para nós. Para que a palavra dele fique clara para nós. E da mesma forma, Tiago aqui, ele vai na ferida dos judeus. Ele faz questão de mostrar qual é o tipo de relacionamento que às vezes a gente empaca. Porque esse relacionamento intelectual que eu falei por primeiro, talvez é fácil de identificar. Você fala assim, eu não sinto nada, eu estou muito seco, eu sei tudo da Bíblia, sei tudo do Evangelho, sei tudo da doutrina, sei tudo da igreja, mas não sinto nada. Esse é o relacionamento intelectual. Não, então eu tenho que sair dessa. Só que aí você começa a sentir algumas coisas e acha que o relacionamento com Deus ficou bom e às vezes para por aí. Mas Tiago, ele vai ali na ferida, falar justamente sobre isso, querendo chocar os seus leitores. Tiago vai lá e usa os demônios como uma ilustração de fé. Bizarro, né, gente? Ele vai dar um exemplo de fé, e o exemplo dele é os demônios. Ele está aqui falando desse outro tipo de relacionamento que nós podemos ter com Jesus e nos darmos por satisfeito. Talvez nem era a intenção colocar em uma escala de valor, talvez Tiago nem está falando que esse aqui é um pouco melhor, mas ao que me parece, este é ainda um relacionamento mais profundo do que o primeiro. Porque Tiago está mostrando que a fé dos demônios está melhor do que a de alguns. Mas evidentemente não é o nível que Cristo quer, né? Ninguém vai ficar imitando o capeta aqui, né, gente? Para querer ter uma fé parecida com ele. Mas como que é essa fé dos demônios? Primeira coisa, eles não são nem ateus nem agnósticos. O diabo não é ateu. E ele não é agnóstico também, né? Eles creem na existência de Deus, eles sabem quem Deus é. Eles também creem na divindade de Cristo, e eles testemunharam da sua filiação. Lá em Marcos capítulo 3, verso 11, diz assim, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Olha só, eles não eram ateus, não eram agnósticos, e criam na divindade de Jesus. Só um pouquinho. Desculpa interromper, pessoal. O estacionamento do lado vai fechar, quem está com o carro ali, 10 minutos ele está fechando. Ó, gente, vamos lá tirar o carro. Se for às 9, é 6 minutos. Tem ninguém com o carro aí? Ó, vai lá, Tatá. Depois você assiste no vídeo, viu, Tatá?
eles também criam no lugar de castigo. Então olha só, não eram ateus, não eram agnósticos, criam na divindade de Jesus, criam em Jesus como juiz, sujeitavam as suas palavras, ou seja, os demônios são ortodoxos, gente. Os demônios são ortodoxos, eles entendem bem da lei, eles entendem bem quem Jesus é, eles conhecem intelectualmente a Deus, quem é esse Jesus, o seu poder, e aqui está a provocação de Tiago, porque ele vai lá e fala com os judeus assim: vocês creem que Deus é um só? Porque era o maior distintivo da fé judaica o seguinte: nós somos monoteístas. Nós somos a religião que crê em um só Deus. Nós somos os que estamos certos. Nós é que estamos no caminho. Eles tinham como moto Deuteronômio 6:4, lá, né, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E Tiago está provocando, escrevendo aos judeus, né, que a maior declaração da ortodoxia judaica era essa, que era o monoteísmo. O distintivo da religião judaica era que admitiam que havia apenas um Deus. E Tiago está dizendo que até o diabo crê nisso. E aí ele vai e diz nas entrelinhas que o hipócrita é pior do que o diabo, pois diz crer em apenas um Deus, mas não treme pensando no dia que irá se encontrar com ele. Você está entendendo o que Tiago está fazendo aqui? Tiago está indo lá e falando assim: olha só, vocês estão achando que vocês estão bacana, porque vocês creem só em um Deus, porque vocês são monoteístas, que bacana. O diabo também acredita nisso, só que tem um plus: o diabo ainda sente alguma coisa. O diabo, ele treme quando ele pensa nesse Deus. O diabo, ele se emociona. É um negócio que o Tiago está dizendo aqui. O diabo, ele se emociona, os demônios, eles se emocionam, eles se apavoram. Quando você vai ver lá, quando Jesus vai expulsar aquela legião que estava no Genezareno lá, que conta lá no Evangelho de Marcos, eles já ficam amedrontados. Eles ficam atemorizados com a presença de Jesus. Então a fé dos demônios que o Tiago está falando aqui não é só intelectual, mas é também emocional, porque eles creem e tremem. E eu não estou falando aqui, gente, de fé querendo dizer que o diabo vai se converter, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é possível nós termos uma fé ortodoxa intelectual ajustada, sentir alguma emoção, isso causar algo em nós, e mesmo assim nós estarmos ainda com um relacionamento desajustado com Jesus. Está dando para entender isso? De verdade, gente, está dando para entender? É possível que nós tenhamos uma boa ortodoxia, é possível que nós tenhamos um bom relacionamento intelectual, nós sabemos. É possível que a gente se emocione por vezes, que a gente tenha um relacionamento emocional com Jesus, mas ainda assim não fazer a diferença na nossa vida, não ser íntimo o suficiente, não ser envolvido com Cristo o suficiente. Um homem não regenerado, ele pode aceitar o ensino bíblico como uma filosofia ou como uma verdade abstrata e não ser discípulo, não ser amigo, não ser íntimo de Jesus. Porque crer e tremer, ou seja, crer e sentir algo, não são experiências que produzem a nossa salvação. Não é simplesmente porque você sabe e você sente que a sua vida tem sido transformada, que as coisas têm sido transformadas em vida na sua vida. Lá naquele texto que eu falei que Jesus fala sobre muitos dirão Senhor, Senhor, no verso seguinte ele fala assim: muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muito milagre? Ou seja, Jesus fala de um povo que naquele dia não vai ter apenas a confissão para falar sobre um relacionamento com Deus, mas vai estar tendo um falso relacionamento com Deus. Mas além disso, parece que ainda é mais surpreendente do que só a confissão, porque além da crença correta, de uma boa ortodoxia, Jesus mostra que por vezes eles podem se apresentar ainda de uma forma fervorosa e zelosa. Olha o tanto de coisas que a gente experimentou junto, olha o tanto de coisas que eu vi o Senhor fazer, olha o tanto de coisas que eu senti, eu percebi que o Senhor estava agindo, eu senti um tanto de coisa. Parece que Jesus está nos mostrando que é possível haver um fervor que é meramente carnal na nossa vida, gente. É possível a gente entender quem Deus é possível a gente falar as verdades de Deus, é possível que a gente sinta alguma coisa às vezes, de vez em quando, que a gente experimente, que a gente veja o agir de Deus, o poder de Deus, e isso ainda não se transformar num relacionamento vivo com Cristo na nossa vida. E isso ainda ficar na base do relacionamento emocional. O nosso fervor, o nosso zelo, o nosso entusiasmo, ele deve ser resultante de uma fé em Cristo, e não pela nossa própria natureza, por nosso próprio interesse, ou apenas de acordo com as circunstâncias da nossa vida.
Mas a emoção que nós devemos sentir por nos relacionarmos com Cristo, ela tem que ser uma emoção resultante de uma vida que é ligada com Jesus. Ela é o resultado da experiência que eu tenho com Jesus. E não por aquilo que eu estou passando numa época. Às vezes a gente chega, sei lá, meio carente na igreja. Ou sei lá, você passou por uma semana ruim, você passou por uma semana difícil, um tanto de coisa, chega na igreja, tocou um Lá menor, você já começa. Né? Você já está sentindo alguma coisa. Aí você fala, oh Jesus, aleluia. Não fala aleluia na igreja presbiteriana? Às vezes fala aleluia. Começa a sentir alguma coisa, tal. Mas às vezes não vira vida, gente. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tiago, quando ele fala sobre fé e obras, ele está falando sobre o nosso relacionamento com Jesus, que ele não pode ser só na mente. Ele não pode ser só na mente e na emoção de vez em quando a coisa está boa ou quando a coisa está ruim, porque é bem verdade que a gente se emociona bastante quando as coisas estão ruins também. Mas ele tem que ser mais profundo, ele tem que resultar em alguma coisa. Ele tem que fazer uma diferença. E isso enche meu coração de temor também, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um tanto de gente que experimentou um tanto de coisa e não fez diferença. Para mim, aquele exemplo de Balaão, para mim aquilo ali é inimaginável. O cara falava com Deus, o cara foi profetizar um negócio, ele queria falar um negócio, Deus colocava outra coisa na boca dele. Ele experimentou coisa de Deus que eu e você talvez não experimentamos. Ele experimentou a presença de Deus, ele experimentou assim, de perceber coisas, de olhar para um povo e entender o que Deus queria a respeito daquele povo. Ao ponto de que ele não pôde falar o contrário, a boca dele estava cheia da palavra de Deus. Você quer ter a boca cheia da palavra de Deus? Balaão teve. Só que ele é conhecido como? Fala aí para mim. Hã? Fala aí. Vocês não sabem? Ele é conhecido pela mula, não é? Eu também, tem a mula que falou, a mula de Balaão. Mas ele é conhecido como um falso profeta, né? Por quê? Porque depois, esse homem que profetizou bênçãos, maravilhas, ele foi um instrumento para a queda do povo. A experiência que Balaão vivenciou alguns dias com Deus de Israel não foi suficiente para que no íntimo, no oculto, no seu coração ele não se corrompesse, a vida dele não fosse transformada. E eu acredito que é porque Paulo conhecia essa questão do nosso coração, que às vezes fica só no intelecto e na emoção, que ele ora e ele fala assim, que ele esmurra o seu próprio corpo para que ele, tendo pregado a outros, ele não venha a ele mesmo ser desqualificado. Eu não entendo aqui que Paulo está falando só sobre pecados específicos, mas ele está falando sobre uma questão do coração em todos os aspectos, para que o coração dele não se deixasse levar simplesmente por algumas emoções, simplesmente por algumas sensações, mas não vivesse transformação vinda da parte de Deus. E aí Tiago, por fim, fala sobre o último relacionamento. Falou sobre o relacionamento intelectual, sobre o emocional, mas ele termina falando sobre um relacionamento vivo, que é de fato uma fé salvífica, uma fé dinâmica. Ele vai falar a partir do verso 20 sobre a questão da fé e obras, que dá aquela discussãozinha entre Paulo e Tiago, que a gente fica falando. Mas depois ele dá dois exemplos, e os exemplos dele são Abraão e Raabe. E antes de mais nada, vamos tirar esse problema de vista, porque parece assim, nossa, será que Tiago está contradizendo o que Paulo ensinou? Porque lá em Romanos, no capítulo 3, Paulo fala assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E aí Tiago fala no verso 24 que a gente leu, ele fala assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ué, será que tem uma contradição? Achamos uma contradição na Bíblia? Paulo lá em Romanos capítulo 4 vai dizer, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E aí Tiago fala assim, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Parece que eles estão se contradizendo. Parece que Tiago está dizendo que a justificação foi pelas obras, e Paulo está falando que é pela fé somente. E eles dois dão exemplo de Abraão ainda, e parecendo que estão falando coisas diferentes. E foi por conta dessa contradição que Lutero chamou Tiago de epístola de palha, né? Demorou para traduzir Tiago, colocou no final da Bíblia.
Mas é bem verdade, queridos, que nós não estamos diante de um impasse teológico. Eles estão falando sobre a mesma coisa, que é uma íntima relação com Deus e com Cristo. A salvação, ela vem apenas pela fé, não tem jeito de vir por outra coisa. A fé, ela é a causa e ela se evidencia pelas obras. Ou seja, as obras são a prova da nossa fé. Nós somos salvos pela fé para as boas obras. E Calvino vai dizer que a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem somente, sozinha, ela vem com obras. A salvação é recebida pela fé somente, e essa fé é reconhecida pelas obras. Ou seja, Paulo e Tiago, eles se complementam, eles não estão se contradizendo. Eles estão falando da mesma coisa. A verdadeira fé é a forma pela qual nós nos unimos a Jesus. É a forma que nós provamos de vida na nossa caminhada cristã. E a fé que Tiago está falando aqui não fica apenas no campo intelectual e nem tampouco apenas na mente e nas emoções, mas é a fé que compreende a verdade, entende intelectualmente a verdade, o coração deseja a verdade e agora a nossa volição, a nossa vontade, ela age de acordo com a verdade. É uma mudança de vida, é uma verdadeira transformação, é uma nova direção de vida. E aí Tiago, e eu vou caminhar para o final aqui, Tiago, a fim dele mostrar que não tem um estereótipo para essa fé, que não tem um estereótipo único para esse relacionamento íntimo com ele, ele dá dois exemplos de pessoas completamente diferentes. Ele fala de Abraão e ele fala de Raabe. Não seria possível talvez a gente encontrar dois indivíduos mais diferentes um do outro na Bíblia. E a primeira ilustração que ele fala é de Abraão, que era um patriarca, que deu origem ao povo de Israel, um homem piedoso, um homem amigo de Deus. E ele lembra que lá em Gênesis 12, Deus faz uma promessa a Abraão. Ele fala assim: de ti farei uma grande nação. E você vai lendo a Bíblia, quando você chega no capítulo 15, você vai ver que Abraão ele passa por um tempo de crise de fé. E ele fica ali desconfiado, ele fica duvidando, ele fica achando que Deus talvez não vai fazer aquilo que ele prometeu. Né? Ele não encontra meios por onde Deus vai fazer aquilo. E aí lá no capítulo 15 de Gênesis, que é um texto muito bom, ele começa a se achar velho e tal. E aí o que Deus faz com ele? Deus fala assim: Abraão, sai aí da tenda, deixa eu te mostrar uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Tira ele da tenda, mostra o céu e fala assim: olha, está vendo as estrelas do céu aí? Pois é, eu vou fazer a sua descendência ser mais numerosa que essas estrelas do céu aí. E aí o texto diz, lá Gênesis 15:6, que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, o imputado ali assim, é uma conta bancária vazia, ele não tinha nada. Ele não tinha recurso nenhum, ele era como alguém sem nada na conta. E agora Deus vai lá e coloca justiça ali. Ele imputou a justiça porque Abraão creu, houve a fé. Então ele foi justificado ali, vamos dizer assim. É isso que acontece em Gênesis 15. Só que lá em Gênesis 22, Deus pede para Abraão agora sacrificar o filho da promessa. Depois que Abraão tem Isaac, Deus fala assim: agora sobe lá e oferece ele para mim. E aí Abraão não discute, vai para o Monte Moriá e ele iria sacrificar o seu filho se Deus não impedisse. Ele ia enfiar o punhal em Isaac, se Deus não impedisse ele. Mas o texto diz lá em Gênesis 22:12 que Deus evita isso. Ele diz assim: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora eu sei que temes a Deus. Agora eu sei que temes a Deus. O que Tiago está dizendo, meus irmãos, que aquele ato de obediência de Abraão, quando ele foi lá, e depois de Deus ter prometido, depois de anos terem passado, ele ter achado que não ia acontecer, depois que Deus mandou o filho, Deus fala assim: agora entrega ele para mim. Na verdade ele foi justificado pela fé muitos anos antes dele ter Isaac, mas depois quando Isaac nasce, já é menino, Deus pede para ele sacrificar Isaac, e ele vai sacrificar. Deus fala assim: aí agora ficou clara a sua fé, agora ficou visível. Agora nós vemos que você teme a Deus. O capítulo 15 diz que ele teve fé, mas a prova que ele foi justificado é que ele obedeceu ao que Deus mandou. Está aqui a prova de que o cristão ele é justificado pela fé, através da sua obediência. Ou seja, é um relacionamento com Deus tão íntimo, tão profundo, que de fato nada mais importa.
que de fato nada consegue tomar aquele lugar no coração. E às vezes a gente é assim, a gente pede um tanto de coisa para Deus, a gente espera a resposta de Deus em oração, a gente espera as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, e quando Deus nos dá a bênção, quando Deus nos responde, às vezes a gente coloca aquilo no lugar de Deus. A gente troca as coisas. Abraão podia ter colocado o filho dele agora como um ídolo, sempre quis ser pai. Agora na velhice tive a promessa. Deus fala assim, sacrifica. Ele vai lá e prova que aquele relacionamento, ele não era só um relacionamento intelectual, ele não era só um relacionamento emocional, mas ele gerava vida. E aí Tiago, para mostrar que não existe estereótipo nisso, ele fala que o mesmo relacionamento, que a mesma fé salvadora, também estava em Raabe, que muito diferente de um patriarca que deu origem ao povo, um homem piedoso, Raabe era uma prostituta cananita, gentílica. Ela era uma meretriz, uma mulher impura, de um povo estranho. São dois extremos que Tiago usa aqui. E a história de Raabe, ela está nos escritos de Josué, na conquista de Jericó. Ela era tipo assim, a dona de um prostíbulo, uma cafetina, vamos dizer assim. E tinha uma casa de prostituição nos muros de Jericó. E os espias chegam, falam de que Deus vai invadir aquele lugar. Ela crê no Deus de Israel, pregado pelos espias. E a prova que ela creu é que ela escondeu os espias dos soldados e depois os enviou pelo caminho e os salvou. A atitude de Raabe de renúncia e de obediência aponta para uma fé transformadora, para uma fé genuína. A história de Raabe vai mostrar que depois ela é poupada, né? Quando Jericó cai, ela se casa com um israelita, ela se transforma em uma tataravó de Davi, e ela está na linhagem do próprio Jesus Cristo, do próprio Cristo. Queridos, Tiago encerra o texto que nós lemos com o verso 26, dizendo que assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Porque a fé que salva, o relacionamento que é vivo, ele é um relacionamento não só que está na nossa mente, não só que nos emociona, mas ele transforma, ele nos engaja, ele faz toda a diferença na nossa vida e nós nos tornamos novas pessoas. Nós somos transformados por esse relacionamento com Jesus, por esse relacionamento que Cristo quer de fato ter conosco. Aquele povo judeu lembrava muito do Deuteronômio 6, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Mas esquecia da sequência do texto, que dizia assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua justiça. Se nós não entendemos que Jesus foi cravado na cruz, sangrando por nossa causa, nós não vamos entender que as nossas boas obras não são para nós, mas são para Ele, para a glória dEle. Se a gente não entender o amor de fato de Jesus por nós, se a gente não perceber como Ele nos ama, como Ele cuida de nós em todas as coisas, nós vamos achar que a gente tem que fazer as coisas para aparecer para os outros. A gente vai achar que um bom relacionamento com Deus é um relacionamento que sabe quem Deus é, que sente alguma coisa, que faz alguma coisa. Mas a questão final aqui, meus irmãos, não é se nós somos capazes de fazermos boas obras, mas a questão principal que Tiago está colocando aqui é se nós somos capazes de amar Jesus. Se nós somos capazes de amar a Ele acima de tudo da nossa vida. E talvez a sua dúvida hoje é assim: como que eu faço para ter certeza, para garantir isso, que eu amo a Cristo, ou que eu sou um discípulo, ou que eu estou tendo um relacionamento íntimo? Você não precisa fazer nada. Não tem nada que você possa fazer, a não ser amar ao seu Jesus de todo o seu coração, com tudo que você tem. Aí talvez você fale assim: mas eu não consigo amar Jesus com tudo, pastor. Talvez, se você for bem honesto, você vai falar assim: olha, de fato eu não consigo amar Deus como eu deveria. Se isso é verdade, queridos, talvez tem coisas no seu coração que você precisa destronar. Talvez tem coisas no seu coração,
Talvez é você mesmo, que você tenha amado a mais do que Jesus. Se o seu relacionamento com Cristo tem ficado no campo só do saber, só do sentir, mas a nova vida não tem acontecido, é porque talvez você precisa amar menos você mesmo e amar mais ao nosso Deus. Eu quero orar por você. Quero orar por você que sente essa necessidade hoje. Eu quero orar por você que talvez ao ouvir tudo isso, perceba que o seu relacionamento com Jesus ele pode ser mais íntimo. Que o seu relacionamento com Jesus ele pode ser mais profundo. Que o seu relacionamento com Jesus ele pode ser mais vivo. Que talvez você tenha vindo à igreja e você tenha conhecido das coisas de Deus, você maneja bem a sua Bíblia, você sabe falar com alguém quando alguém precisa de ajuda. Talvez você é aquele assim que consegue até citar alguns versículos num aconselhamento, mas talvez não tenha sentido nada, não tenha transformado nada na sua vida. Eu quero orar por você, fecha os seus olhos. Coloque o seu coração aí diante do Senhor. Mais do que isso, eu queria não simplesmente orar por você de longe, mas eu queria convidar você que nessa noite talvez está pensando assim: poxa Deus, será que eu sou mesmo seu amigo? Será que eu tenho mesmo tido uma amizade com o Senhor? Você que talvez caiu aí numa rotina, num modus operandi, talvez estático, estrutural, mas sem vida no relacionamento com Deus, mas que deseja retomar isso, que quer dizer assim essa noite assim: Senhor, eu quero ser teu amigo, Jesus. Eu quero provar dessa amizade com o Senhor, não só daquilo que eu falo, não só do que eu sinto, mas de tudo que eu sou, de tudo que a minha vontade exala de mim mesmo, de tudo que eu faço seja uma expressão do meu relacionamento com o Senhor. Você que quer isso, eu queria convidar você a vir aqui na frente, que eu quero orar por você, especificamente por você. O Senhor está escutando as orações dos teus filhos que aqui se colocam. O Senhor está escutando os corações, o clamor, as confissões. O Senhor está escutando, Deus, nós confessando o quão fraco nós temos sido no relacionamento com Jesus, o quão superficiais em alguns momentos, mas o Senhor esquadrinha os corações de cada um dos meus irmãos que estão aqui, querendo dizer assim: Deus, eu estou aqui, eu quero ser teu amigo, tua amiga, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero provar de uma nova vida contigo, de uma vida cotidiana, quero provar de relacionamento,
de necessitar ouvir a Tua voz, falar com o Senhor, assim como necessitamos da comida, da bebida. Mais do que nós necessitamos de comida e bebida, nós não queremos amar somente de palavra, mas queremos amar de fato, de verdade. Queremos ver que há em nós a Tua palavra e o Teu amor, porque obedecemos a Tua vontade, Pai, porque queremos fazer a Tua vontade. Olha para os meus irmãos que aqui se colocam de pé. Eles estão de pé, mas o coração está prostrado. Recebe as suas vidas nas suas mãos, Pai. Renova. Traz um novo tempo. Traz um novo momento, um tempo de intimidade com o Senhor. Para a glória do Teu nome, Jesus. Faz essa palavra frutificar em cada um de nós, para que nós não sejamos esses que apenas sabem das coisas, sentem as coisas, mas aqueles que são de fato transformados por Ti, Jesus. Por favor, faz isso na nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno e infinito do Pai, que as consolações e as direções do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e convosco permaneçam hoje e para sempre. Amém. Vamos em paz, queridos. Que Deus nos abençoe.